Bem, temos o enunciado do TP2, que é para implementar o jogo Sokoban. Vamos aqui ver as regras do jogo. O jogo decorre numa grelha em que cada uma das posições é destes tipos: chão, chão com marcação da posição final e muro. Portanto, isto quer dizer que quando temos aqui um tabuleiro, o tabuleiro, eu vou aqui esconder as peças móveis, o tabuleiro é isto. Portanto, isto é o tabuleiro. O tabuleiro tem muros, tem o chão e tem chão com as posições marcadas, com as posições finais. E depois, em cima do tabuleiro, é que temos as peças móveis, que é isto. Portanto, se isto fosse um jogo de damas, isto era o tabuleiro do jogo e depois isto era as damas, ou as peças que se movem em cima do tabuleiro. Ok? Portanto, é preciso perceber bem o que é o tabuleiro e o que é que são as peças que depois se movem em cima do tabuleiro. Vou voltar a colocar as pecinhas. Temos aqui as pecinhas em cima do tabuleiro. Portanto, o tabuleiro tem chão com marcas de posição final e tem muros. Portanto, o tabuleiro do jogo deve ser indicado pelo jogador. Portanto, o jogador deve escolher qual é o tabuleiro que quer jogar. Portanto, isto tem que ter pelo menos 2 tabuleiros. Portanto, vocês podem baixar este jogo, o Box, depois penso que isto é grátis, e depois escolhem aqui entre os milhares de tabuleiros que existem aqui. Acho que são 1000 e tal tabuleiros que existem aqui. Podem escolher aqui à vontade, que há muitos diferentes. Portanto, o jogo tem que ter pelo menos 2 tabuleiros. O arrumador, onde é que está o arrumador? Está aqui, portanto, o bonequinho. Portanto, o arrumador só se movimenta para as posições livres, portanto não pode movimentar-se para cima do muro, e pode empurrar um bloco, portanto, para uma posição livre. Enquanto existir posições livres, empurra, a partir daqui já não pode fazer mais nada. Portanto, o arrumador não pode puxar blocos, só pode empurrar blocos. E só pode empurrar um bloco de cada vez. Eu vou encostar aqui, vou agora encostar este e agora já não anda mais. O arrumador só empurra um bloco de cada vez. Este já está quase tudo fechado, já é quase impossível. Aqui. Estas peças aqui que estão aqui, estas 3, é impossível de mexer. Porque o arrumador não pode puxar as peças, só pode empurrar as peças. Portanto, já não pode mexer aqui nestas peças. Portanto, o arrumador tem que empurrar as caixas para uma das suas posições finais. Portanto, as posições estão assinaladas. Assim, pode ser com uma bolinha, pode ser com um X, pode ser com o símbolo de uma caixa. Portanto, depois a imagem, há muitas diferentes. A quantidade de posições finais é igual à quantidade de caixas. O arrumador apenas pode empurrar uma caixa para uma posição anexa, oposta à caixa. Portanto, quando o arrumador empurra uma caixa, é sempre em direção onde ele está. Portanto, ele vai andar para aqui, agora pode empurrar para a frente. E não pode empurrar para a frente e não pode empurrar para trás. Não pode puxar para trás, portanto só pode empurrar para a frente. Portanto, ele pode avançar com uma caixa se a posição seguinte estiver livre, isto é, se for chão, com ou sem marcação de posição final. Portanto, se estiver à frente for um chão, então o arrumador pode empurrar uma caixa. Por acaso aqui o enunciado não fala que o arrumador não pode empurrar 2 caixas, mas pode considerar que o arrumador não pode empurrar 2 caixas. Portanto, o arrumador só consegue empurrar uma caixa de cada vez. Isto, uma caixa consegue, as duas de baixo não conseguem mexer.
A não ser depois uma de cada vez. Portanto, o jogo termina quando todas as caixas estiverem numa das posições finais. As caixas devem ser objetos da classe box que sabem qual é a linha e a coluna onde estão no tabuleiro. Ora bem, para implementar aqui o jogo, vamos aqui a um Not Difficult, é um simplesinho, temos aqui um tabuleiro simples. Isto é só empurrar as caixas para o sítio certo. Portanto, para implementar este jogo, isto pode fazer de diversas formas. Portanto, a parte do tabuleiro, isto pode ser uma matriz. Portanto, pode ser um array de arrays ou uma lista de listas. Portanto, podem ter uma matriz de objetos para a parte de criar o tabuleiro. As peças, portanto, as caixas e o arrumador podia ser um tabuleiro, um segundo tabuleiro, uma segunda matriz, ou então podem guardar isto num array ou num array list, onde cada caixa guarda a linha e a coluna onde está. Portanto, quando eu empurrar a caixa é necessário atualizar a nova linha, a nova coluna da caixa. A mesma coisa quando eu movimentar o arrumador é necessário atualizar a posição onde ele está. Portanto, isto evita ter que ter duas matrizes. Portanto, é como se fosse uma matriz por cima da outra, para a pessoa saber onde é que está cada elemento. Portanto, isso quer dizer que a classe box, em princípio, tem lá dentro uma variável para o x e outra variável para o y, não é uma coisa com o arrumador. Portanto, a classe box, portanto, cada caixa sabe qual é a linha e a coluna onde está no tabuleiro. Portanto, a classe box tem que saber a posição onde está no tabuleiro. Portanto, isto depois permite guardar estes objetos numa estrutura de dados ao lado, diferente de uma matriz como o tabuleiro. Ora bem, o arrumador é um objeto da classe Keeper. E o arrumador também sabe onde é que está em relação ao tabuleiro. Portanto, sabe a sua posição em relação ao tabuleiro. Quer dizer que tem que saber qual é a linha e a coluna onde está no tabuleiro. Ora bem, este objeto tem que ser um singleton. Portanto, este objeto tem que ser um singleton. Ora bem, o singleton é o padrão mais simples que existe. Portanto, em termos de programação, existem vários padrões, onde um padrão é uma solução para um problema tipo. Portanto, há certos tipos de problemas que aparecem milhares de vezes, então já se arranjar as soluções para isso. Ora bem, o singleton, este padrão singleton, portanto, permite resolver um problema que pretende-se ter só um objeto de uma classe. Portanto, pretende-se evitar que se criem mais objetos de uma classe. Portanto, em relação a uma classe, há um único objeto. Ora bem, isso serve para quê? Vamos aqui fazer um boneco. Paint. O boneco fica sempre bem aqui. A nostalgia da primária, deve ser isso. Ora bem, temos aqui, imaginemos, temos aqui uma janela. Portanto, aqui isto pode ser o About. Ora bem, aqui esta janelinha About vai ter, por exemplo, aqui assim a versão 2.5. Depois o programa principal tem aqui outra janela e vamos criar aqui mais umas janelas aqui auxiliares que a aplicação há de ter alguns. Ora bem, e a aplicação vai guardar a largura de cada janela, largura e altura de cada uma delas. A mesma coisa em termos de largura. E depois pode guardar outros dados sobre a janela. Ora, esta informação da versão, as alturas, larguras e mais dados que forem necessários guardar, isto pode estar aqui guardado num ficheiro. Eu vou colocar aqui um ficheiro.
temos aqui um ficheiro para guardar esta informação. Temos aqui um ficheiro para guardar esta informação. Portanto, aqui neste ficheiro vamos ter aqui a versão, altura 1, largura 1 e por aí em diante. Ok, temos aqui um ficheiro que vai ter a informação sobre estas janelas todas. E agora a questão é, quem é que vai ler este ficheiro? Portanto, todas estas janelas precisam deste ficheiro. Ora, se todas as janelas precisam do ficheiro, uma solução seria, aqui a janela principal, cria um objeto, aqui algures, portanto vai criar aqui um objeto, e este objeto vai ler o ficheiro, lê o ficheiro e recebe depois a informação do ficheiro, e depois este objeto é enviado para as outras janelas todas. Portanto, isto será uma solução. Portanto, isto permite então que este objeto ande depois aqui a passear entre as janelas todas, sempre que for necessário, depois a janela venha este objeto buscar a informação que é necessária. Outra solução seria, esta classe coloca este objeto aqui numa variável pública, por exemplo, coloca este objeto aqui numa variável pública e depois as outras classes, todas as outras janelinhas, depois vêm aqui ler esta variável pública e então tem acesso a esta informação que é necessário. Ora, isto é o pior de tudo. Portanto, o pior de tudo seria colocar a variável pública. Porquê? Porque cria dependência entre esta classe e esta e esta. Portanto, todas as outras classes sabiam que esta classe existia. Portanto, criar aqui uma dependência horrível. Outra solução. Portanto, a solução que queremos é portanto, quando o programa inicia, portanto, nada disto existe, quando o programa inicia cria-se este objeto, cria-se aqui este objeto quando o programa inicia e, de alguma forma, quando for necessário, cada janela vem aqui a este objeto e obtém a informação deste objeto. Portanto, e desta forma o ficheiro é lido uma única vez. Portanto, esta é a ideia, portanto, esta é a solução é, portanto, não há a dependência entre a classe principal e este objeto, não há dependência entre nenhuma das classes e este objeto. Okay, então aqui há uma coisa estranha, afinal quem é que criou o objeto? Sim, então vamos chegar a essa solução daqui a pouco. Portanto, daqui a pouco vamos chegar a essa solução. Agora, outra questão. Como é que a pessoa evita que as classes criem objetos deste tipo? Também é outro problema. Portanto, também temos que evitar que as classes criem objetos deste tipo. Portanto, temos aqui vários problemas, então vamos ver qual é a solução para resolver esses problemas. Portanto, o que é que se pretende? O que se pretende é ter uma classe onde existe só um objeto dessa classe e é impossível criar mais objetos dessa classe. E esta classe depois tem que ser acessível em todas as outras classes de forma simples. Portanto, não é necessário andar a enviar este objeto para as classes todas. Ora bem, isso resolve-se com um singleton, com um padrão. Isto é muito simples, o singleton. Uma solução básica era isto. Que era: coloca-se o construtor da classe privado. Ora bem, se o construtor é privado, quer dizer que não se podem criar objetos a partir de fora. Portanto, está logo uma parte resolvida, que é ninguém cria objetos. Ora bem, mas é necessário criar objetos dela própria. É necessário pelo menos um objeto. E então, temos aqui o método getInstance. Então este método getInstance vai olhar para esta variável que vai guardar o objeto, o único objeto que vai existir. Se ela for nulo, cria o objeto, retorna o objeto e temos o problema resolvido. Portanto, quando for necessário obter este objeto, é só chamar este método. E só é criado um único objeto, porque esta variável ou é nulo ou é a referência para o único objeto que é criado. Portanto, e assim a pessoa, de forma muito simples, consegue resolver um problema, que é ter um único objeto que é fácil de ser acedido por todas as classes. É assim, isto não é a solução final não é bem isto, porque isto depois, se for multithread, portanto, já não funciona bem. Portanto, a versão final, depois aqui o documento
vai explicando aqui muitas coisas. Eu vou só aqui mostrar o que é a versão final, é uma coisa parecida com o que está aqui. Ora, a versão final, save. Vamos aqui guardar isto no ambiente de trabalho, singleton.java. A versão final é isto. Portanto, cria-se o objeto. O construtor é privado. É privado para não criar mais objetos. Não permitir criar objetos. E agora este método é só isto. Return singleton.instance. Portanto, isto é um singleton. Portanto, isto é a estrutura de um singleton. Portanto, a estrutura de uma classe onde só é possível ter um objeto e esse objeto, portanto, é criado logo quando se chama aqui este método getInstance, ele devolve o único objeto que existe deste tipo. Portanto, e desta forma, se fosse necessário ali ler o ficheiro era lido uma única vez só. Sempre que for necessário a informação do ficheiro, é só chamar este método que devolve o objeto que é criado aqui internamente. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que o keeper será uma coisa deste tipo. E depois já pode ter o resto das coisas, não é? Já apaguei demais, andei para trás demais. Portanto, isto é um singleton. Classe singleton ou singleton. Dúvidas até aqui? Portanto, o construtor pode ser protegido ou privado. Aqui é a mesma coisa, ser protegido ou privado, protect ou private. Portanto, aqui é indiferente. Portanto, a classe internamente tem um objeto dela própria, cria um objeto dela própria e depois o método getInstance devolve esse objeto que está criado internamente. Isto é singleton. Agora vamos ver os requisitos. Requisito 1, definir aqui um conjunto de classes. O tabuleiro deve ser definido com um objeto, portanto, por um objeto tipo board que contém um array de arrays ou uma lista de listas de objetos do tipo position. Portanto, objetos tipo position. Portanto, isto é um array de arrays ou uma lista de listas. Portanto, um array dá um vetor, um array de arrays dá uma matriz, uma lista de listas também vai dar uma matriz ou uma coisa parecida com uma matriz. O tipo position deve ser definido como uma classe abstrata, portanto isto é uma classe abstrata. Cada objeto do tipo position deve também ser dos seguintes tipos: muro, final position ou floor. Portanto, esse princípio quer dizer que se calhar estas classes herdam da classe position. As caixas devem ser objetos da classe box e que sabem qual é a linha e a coluna onde está no tabuleiro. Portanto, as caixas internamente têm que ter variáveis para guardar a linha e a coluna onde estão no tabuleiro. E o keeper, portanto, já vimos que o keeper tem que ser um singleton. Portanto, e o keeper também sabe qual é a linha e a coluna onde está no tabuleiro. Portanto, se calhar há aqui algum relacionamento entre o keeper e a classe position, aqui o tipo position. Portanto, pode haver aqui alguns relacionamentos que não estão assim explícitos, pelo menos totalmente explícitos aqui no enunciado. Depois tenho que pensar um pouquinho sobre isso. Requisito 2, criação do tabuleiro.
portanto, escrever códigos de teste, portanto, criar um tabuleiro com 2 caixas, muros e um arrumador, e depois verificar que os diversos elementos estão na posição correta. Portanto, cria-se um objeto do tipo, ora bem, o tabuleiro será o board, envia-se lá para o tabuleiro os muros e não sei o quê, ou a própria classe cria isso de alguma forma, e depois temos que verificar se isso, com métodos de teste, se isso está tudo na posição correta ou não. Portanto, isto é um método de teste, temos aqui outro método de teste, criar um tabuleiro com uma configuração diferente, umas caixas diferentes e depois verificar que está tudo correto. Portanto, esta pessoa pode fazer mais ou menos métodos de teste, quer dizer que depois tem mais ou menos segurança sobre o resultado final. Movimento do arrumador, portanto, fazer mais métodos de teste, portanto, criar um tabuleiro, 2 caixas, muro e um arrumador, verificar que o arrumador consegue se deslocar para uma posição livre e a posição do arrumador muda de acordo com o movimento. Portanto, isto, nós temos um jogo, temos o arrumador, portanto, se a pessoa selecionar aqui alguns, portanto, ele tem que movimentar-se de acordo com o que foi selecionado. Portanto, há que fazer testes para isso. Movimentar o arrumador e ver que realmente o arrumador está-se a movimentar. Portanto, verificar que o arrumador desloca-se para uma nova posição livre e o arrumador muda de acordo com o movimento. Portanto, se é para cima, para baixo, qual é o tipo de movimento. Verificar que o arrumador não consegue deslocar-se para uma posição onde está o muro. Portanto, se a pessoa tentar deslocar o arrumador para cima do muro, portanto, isso não acontece. Nem para cima de uma caixa também. Não pode saltar as caixas e não tem aqui. Isso pode ser um extra, o arrumador dá um salto por cima da caixa, por exemplo, e vai para outras coisas diferentes. Empurrar caixa, mais um teste, criar um tabuleiro, 2 caixas, um muro e um arrumador. Também. Verificar que o arrumador não consegue empurrar uma caixa para cima de outra caixa. Portanto, quer dizer que o arrumador não pode empurrar nem 2 caixas, nem uma para cima da outra. As posições do arrumador e da caixa, neste caso, terão que se manter. Verificar que o arrumador não consegue empurrar uma caixa para cima do muro. Portanto, neste caso também as posições têm que se manter. Verificar que o arrumador consegue empurrar uma caixa para outra posição, desde que essa posição seja chão livre ou chão marcado. Portanto, neste caso, tanto a posição do arrumador como a posição da caixa mudam. Portanto, é necessário verificar isso. Fim do jogo, portanto, criar um tabuleiro e verificar que o jogo termina quando o arrumador empurrar as caixas todas. Portanto, aqui podem criar um tabuleiro, antes é só necessário dar um clique e ele termina, por exemplo. Ou então podem criar um tabuleiro onde as caixas ficam logo na posição correta, ganhou. Portanto, aqui, mas é assim, o bom é fazer vários testes, quer dizer, se é só um teste, pode não verificar coisas todas. Requisitos não essenciais, portanto, interface com o utilizador e escrever o código necessário para criar o tabuleiro, que será um conjunto de objetos do tipo JButton. Portanto, conjunto de botões, cada botão pode ter um texto ou uma imagem. Pode ter um texto ou uma imagem, então se a pessoa tiver muitos botões, portanto, pode ter muitas imagens e cria o tabuleiro com um conjunto de botões. Portanto, cada botão deve ter uma imagem diferente que corresponde ao objeto que representa. Portanto, quer dizer que cada elemento destes será um botão, um objeto do tipo JButton, portanto, que tem uma imagem, portanto, em vez de apresentar um texto, apresenta uma imagem, se a pessoa der um clique, já precisa fazer alguma coisa. Jogo com interface, escrever o código necessário para ser possível jogar este jogo.
utilizando a interface do requisito anterior. Portanto, o jogo deve detectar o fim do jogo, todas as caixas estão portanto, isto é quando todas as caixas estão na posição final, e também deve ter uma possibilidade de o jogador desistir do jogo quando vir que já não consegue ganhar o jogo, já não consegue movimentar as peças. Os movimentos do arrumador devem ser indicados clicando na posição para onde queremos mudar o arrumador. Portanto, isso quer dizer que o arrumador está aqui, se eu der aqui um clique, ele tem que ir para aquela posição, escolher um caminho para chegar àquela posição. Portanto, se isto for um tabuleiro um bocadinho difícil, é necessário, assim, estes são relativamente simples, por isso é necessário descobrir se eu der um clique aqui, tenho que descobrir que consegue chegar lá, se eu der um clique aqui. Portanto, aqui tem que andar à voltinha, mas tendo um tabuleiro muito grande, há muitos caminhos possíveis para chegar a um certo destino. Portanto, esta parte, e se calhar com o método recursivo consegue chegar lá de forma mais simples do que com o método iterativo. Portanto, isto quer dizer que quando a pessoa der um clique num dos botões, é preciso chamar o método para descobrir qual é este caminho. Sim, sim. Ora bem, requisito 8, portanto, registar os movimentos que o arrumador e as caixas fazem. Portanto, isto o professor João Paulo Barros já explicou aqui este padrão observable, portanto, isto já foi explicado. Portanto, depois, mais para a frente, se tiverem dúvidas, depois eu posso explicar isto se for necessário. Bem, e basicamente é isto o jogo. Eu agora vou só explicar aqui duas coisas, que é como é que se cria um array de arrays ou uma lista de listas. Vou só explicar isto. E depois o resto do tempo, então, vocês podem ou trabalhar no TP2 ou trabalhar no Guia Prático 5, se ainda não acabaram o Guia Prático 5. E se tiverem dúvidas do Guia Prático 5, eu posso tirar as dúvidas todas que existirem. Aí vamos lá então aqui a um array de arrays. Sim, já não se ganha, já é impossível ganhar. Esta já está aqui bloqueada. Portanto, podem utilizar aqui o Showbox. Só para ter uma noção de como é que... Eu vou criar um novo projeto. Matrix. Pacote. E uma classe. Ok, temos uma classe e agora aqui vamos criar uma matriz com arrays de arrays. Eu vou criar uma matriz de inteiros. Depois, se fosse necessário, uma matriz de outros objetos, é só alterar aqui o int pelo outro tipo que for necessário. Portanto, isto está um array ou um vetor. Aqui chama de iniciação null, se a pessoa quiser. Se eu quiser uma matriz, é um array onde cada posição tem outro array.
Portanto, um array e depois dentro do array coloca-se outro array. Pronto. Isto é um array para guardar inteiros e isto é um array para guardar arrays de inteiros. Eu já quero criar aqui duas referências para a matriz 1 e a matriz 2. Ok. Vamos agora ver então como é que podemos criar estes objetos. Portanto, estes blocos de memória, assim, isto não é um objeto, isto são variáveis, são blocos de memória. Vamos começar pelo vetor, que é o mais simples. Portanto, isto é um array de inteiros. Eu posso chegar aqui e dizer que isto vai ter o valor 1, 2 e 3 e tenho o meu array de inteiros. Ou então, alternativa, 5 posições. Portanto, ele inicia isto tudo a zeros e depois, se for necessário, um ciclo e preenche os diversos valores ou coloco os valores depois à medida que for necessário. Portanto, isto um array. Portanto, isto é o caso de criar um array, não só um vetor. Portanto, isto é um array de uma dimensão. Vamos ao caso da matriz. Matriz 1 toma o valor de new int. Vamos dar aqui a dimensão, depois ele calcula a dimensão. Isto vai ser 1, 2, 3, primeira linha, segunda linha. Portanto, isto vai ser a primeira linha, a segunda linha vai ser 4, 5, 6 e 7. E criar uma terceira linha. 1, 2, 3, 4, 5. Este fecha. E agora aqui fecho o de fora. Vamos ir. Ok, e tem aqui uma matriz. Como isto é um array de arrays, a pessoa pode criar uma matriz ou pode criar uma coisa diferente. Então, neste caso, isto não é bem uma matriz. Portanto, isto seria uma matriz se eu tivesse o mesmo número de colunas. Tinha assim uma coisa um bocadinho diferente, mas portanto, isto é um array de arrays. Portanto, a pessoa cria uma matriz criando um array de arrays. Portanto, esta é uma sintaxe. Outra sintaxe será, eu vou utilizar agora ali outra forma de criar, é fazendo isto, matriz 2. Eu vou criar um array com 10 linhas. 10 linhas e não sei quantas colunas quero. Portanto, isto cria só o primeiro array com 10 linhas, onde cada posição é o apontador, uma referência para outro array. E agora vou criar aqui os arrays. For int i vai iniciar a 0, enquanto i é menor que matrix 2.length e mais. E agora em cada posição eu vou criar, na posição i eu vou colocar este vetor. Neste caso, isto vai ser uma matriz de 10 por 3. Portanto, temos 3 colunas, está uma matriz de 10 por 3. Agora eu quero um método para mostrar a matriz, que quer ver afinal o que é que tem a matriz. Então eu vou aqui fazer um método que faça a conversão entre
uma matriz e uma string. Vai passar tudo para uma string para depois mostrar isso no ecrã. Vamos aqui criar um método. Public, o resultado é uma string. Get string. Isto vai receber uma matriz. Portanto, recebe isto. Values. Portanto, o método recebe uma string e devolve. Portanto, recebe um array de inteiros. Recebe um array de inteiros e vai devolver uma string. String builder. Até é preferível utilizar o string builder. New string builder. Vírgula. Até isto para guardar o resultado. Agora é necessário um ciclo para percorrer as linhas e outro para percorrer as colunas. Int i que inicia a 0, enquanto o i é menor que... já agora é assim, vocês podem tomar atenção e a seguir eu dou-vos o código todo. A seguir eu dou-vos o código, vocês fazem copy-paste do código, não precisam de estar a passar isto, depois não prestam atenção. Portanto, enquanto o i é menor que a primeira dimensão aqui da matriz, que é o length, e mais, portanto um ciclo, portanto este ciclo de fora é para percorrer as linhas, e agora vamos criar internamente um ciclo para percorrer as colunas. Portanto o j começa em 0, enquanto o j é menor que, e agora tem que ser comprimento de cada array na horizontal, cada posição i, ponto e vírgula, j++. Já temos um ciclo para percorrer linhas, ciclo para percorrer as colunas. E agora o que queremos é pegar em cada um dos elementos e adicionar aqui a este objeto string builder. Portanto, res.add. Vamos adicionar a este objeto ou add ou append, deixa lá ver, append, append, e vamos adicionar este objeto que é o valor que está na posição IJ, e vamos aqui dar um tab barra t ponto e vírgula. Portanto, a string vai ter um elemento, um tab, um outro elemento, outro tab, que é para ficar em colunas. Quando este ciclo de dentro termina, quer dizer que a pessoa terminou uma linha. Se terminou uma linha, vamos dar um enter na string, que é para passar para a linha seguinte. Portanto, aqui, res.append, e vamos dar aqui um enter, barra n. Barra R, barra N. É assim, eu vou pôr o barra R, barra N, que assim acho que funciona em Linux e Mac, está aqui uma diferença assim, entre essas coisas. Mas se colocar barra N, o barra N também devia de funcionar, não se noutros. Portanto, isto é dar um enter, agora falta só devolver o resultado, return res.toString. E está resolvido. Vamos ver se isto funciona. Função classe aqui, a função main, vou criar um objeto da própria classe. Qual é o nome da classe? Está aqui o nome da classe. Ora, m toma valor da new matrix arrays, ponto e vírgula, m ponto, ora bem, sys out, control espaço, sys out, control espaço, m ponto, get string, get string, e agora falta obter aqui a string. Eu vou só criar aqui um método para devolver aqui esta matriz. O método para devolver a matriz, public int 1212 get matrix return this.matrix 1. Pronto, a ver, lá está. Então aqui vamos aqui obter a matriz.
que dão o valor de m.getMetrics. Temos a matriz e agora vamos mostrar o resultado no ecrã. Será que isto faz alguma coisa? Vamos lá ver. E mostrou a matriz aqui com os tabs a separar os diversos números.